quando o dividendo deixa de ser número e vira renda. Existe um momento específico na jornada do investidor em dividendos em que algo muda por dentro. Não é quando o patrimônio atinge um valor redondo. Não é quando o dividendo mensal dobra. É quando a pessoa percebe que aquele dinheiro já não é apenas um resultado no extrato, mas começa a fazer diferença real na vida. Vou te contar a história do Luiz. Ele tem 58 anos, trabalha desde muito jovem, sempre foi prudente com dinheiro, investiu por anos reinvestindo todos os dividendos, sem exceção. O plano sempre foi claro: crescer. Mas chegou um ponto em que os dividendos começaram a representar algo concreto. Pagavam uma conta, depois duas, depois parte do custo de vida. Foi aí que a dúvida apareceu. Será que já posso usar esse dinheiro sem comprometer tudo o que construí? Essa é uma pergunta delicada, porque não existe uma resposta emocionalmente confortável. Usar dividendos cedo demais pode travar o crescimento. Nunca usar pode virar um apego desnecessário ao número crescer na tela. O equilíbrio está em entender a função do dividendo em cada fase da vida financeira. Luiz percebeu que até então ele via o dividendo apenas como combustível para crescer. Agora ele precisava enxergá-lo também como ferramenta de transição. Transição entre a fase de acumular e a fase de usufruir. E transição mal feita gera ansiedade, culpa e decisões erradas. A inteligência artificial ajudou Luiz a enxergar esse ponto com clareza. Ele pediu algo simples: simulações. Quanto do dividendo poderia ser usado sem comprometer o crescimento do patrimônio? Quanto poderia ser reinvestido mantendo a estrutura saudável? A IA mostrou que o erro não era usar dividendos, mas usar sem critério. Aqui entra um conceito simples e poderoso: renda sustentável. Renda sustentável é aquela que você pode usar sem precisar vender patrimônio e sem enfraquecer a base que gera essa renda. Não é o valor máximo que dá para sacar, é o valor seguro que mantém o sistema funcionando. Luiz entendeu que parte dos dividendos poderia ser direcionada para melhorar a qualidade de vida agora, enquanto outra parte continuaria sendo reinvestida para proteger o futuro. Essa divisão não era fixa para sempre. Ela era ajustável conforme o tempo, o cenário e os objetivos. Outro ponto importante foi entender que usar dividendos não significa parar de crescer. Significa crescer de outra forma, menos rápido no patrimônio, mas mais rápido em tranquilidade. Menos foco em acumular números e mais foco em reduzir dependência do trabalho. O erro comum é achar que esse momento chega de repente. Ele não chega. Ele se constrói. Luiz não acordou um dia decidido a usar dividendos. Ele testou, avaliou, ajustou. Sempre com método, sempre com números claros, sempre evitando decisões emocionais. Quando o dividendo começa a virar renda real, o investidor precisa mudar a mentalidade. O jogo deixa de ser apenas crescimento e passa a ser equilíbrio. Quem não faz essa mudança continua preso ao medo de perder, mesmo já tendo construído o suficiente. Esse tópico não é sobre gastar dividendos, é sobre entender quando eles mudam de papel. Quem ignora essa transição se perde. Quem entende, evolui. Prompts práticos. Atue como um planejador financeiro focado em dividendos. Analise minha carteira atual e calcule quanto dos dividendos pode ser utilizado como renda mensal sem comprometer o crescimento do patrimônio. Formato de saída. Resumo mais faixa de valores seguros. 2. Crie uma simulação de transição entre reinvestimento total de dividendos e uso parcial como renda, considerando longo prazo e segurança financeira. Formato de saída. Cenário comparativo explicado em linguagem simples. As regras são claras, a liberdade de usar dividendos sem culpa. O problema não é usar dividendos, o problema é usar sem regra. Quando não existe regra, toda decisão vira um conflito interno. Gastar parece errado, reinvestir parece uma obrigação pesada, e qualquer escolha gera arrependimento. É nesse ponto que muita gente começa a sabotar o que levou anos para construir. Vou te contar a história da Denise. Ela tem 54 anos, já acumulou um patrimônio respeitável, focado em dividendos, e sempre ouviu a mesma frase: quando chegar lá, você vai saber. Só que o lá chegou e ela não soube.
Cada dividendo recebido vinha acompanhado de culpa. Se usava, sentia que estava destruindo o futuro. Se reinvestia tudo, sentia que nunca aproveitava o presente. O erro da Denise não era financeiro, era estrutural. Ela nunca definiu regras antes de precisar delas. E regra definida no calor da necessidade quase sempre nasce torta. Foi aí que a inteligência artificial entrou como mediadora racional. Denise pediu algo simples, mas poderoso: criar limites claros que não dependessem do humor do mês. A IA ajudou a estabelecer percentuais, gatilhos e critérios objetivos. Nada emocional, apenas lógica. Ela aprendeu que regras funcionam como trilhos. Dentro deles, você se move com liberdade. Fora deles, cada passo vira risco. Uma das primeiras regras foi definir um piso de segurança. Denise só poderia usar dividendos acima de um determinado valor mensal, aquele que não comprometia a reinvenção mínima necessária para manter o crescimento. Abaixo disso, tudo era reinvestido automaticamente, simples, sem discussão interna. Ela também criou regras para exceções. Gastos extraordinários não poderiam ser cobertos por dividendos sem uma análise prévia. Isso evitou que o dividendo virasse um caixa fácil para qualquer desejo momentâneo. Regras não são para te travar, são para te proteger de decisões impulsivas. Aqui entra um conceito simples: sustentabilidade financeira. Sustentável não é o máximo que você consegue sacar hoje, é o valor que você consegue usar repetidamente sem desmontar a máquina que gera a renda. Quando você entende isso, o medo diminui. Denise percebeu que, com regras claras, usar dividendos deixou de ser um dilema moral e virou uma decisão técnica. Ela não se sentia mais roubando o próprio futuro. Estava apenas seguindo o plano que ela mesma havia definido com antecedência. Outro ponto importante foi entender que regras não são estáticas. Elas podem ser revisadas, mas não todos os meses. Revisar regra o tempo todo é o mesmo que não ter regra nenhuma. Denise passou a revisar seus critérios uma vez por ano com calma, olhando o todo. O resultado não foi só financeiro, foi emocional. A ansiedade diminuiu, a sensação de controle aumentou. O dinheiro passou a servir a vida, não o contrário. Usar dividendos sem culpa não é sobre merecimento, é sobre estrutura. Quem cria regras claras transforma o dividendo em aliado, não em fonte de conflito. Prompts práticos. 1. Atue como um planejador financeiro especializado em dividendos. Crie regras objetivas para uso parcial de dividendos como renda, preservando o crescimento do patrimônio no longo prazo. Formato de saída. Regras numeradas com explicação curta. 2. Analise minha carteira de dividendos e sugira percentuais seguros entre reinvestimento e uso como renda, considerando estabilidade e previsibilidade. Formato de saída. Faixas percentuais comentadas. O mesmo dividendo, usos diferentes em cada fase da vida. O mesmo dinheiro pode ter significados completamente diferentes dependendo do momento da vida em que você está. O erro de muitos investidores é tratar dividendos como algo fixo e mutável, quando, na verdade, eles precisam se adaptar à realidade de quem investe. Vou te contar a história do Paulo. Ele tem 35 anos e começou a investir cedo. Para ele, dividendos eram apenas números crescendo na tela. Tudo era reinvestido, sem questionamento. Isso fazia sentido. Paulo estava na fase de construção, com energia, tempo e renda ativa. Já a história da Marta é diferente. Ela tem 63 anos, está perto da aposentadoria e depende cada vez menos do trabalho. Para ela, dividendos começaram a representar segurança, pagavam contas, traziam previsibilidade e reduziam a ansiedade em relação ao futuro. Os dois estavam certos. O erro estaria se Paulo usasse dividendos cedo demais ou se Marta insistisse em reinvestir tudo por medo de gastar. O dividendo não muda, quem muda é o investidor. A inteligência artificial ajudou ambos a enxergar isso de forma clara. A IA não deu respostas prontas, organizou cenários. Para Paulo, mostrou que reinvestir 100% fazia o patrimônio crescer mais rápido e aumentava a renda futura. Para Marta, mostrou que usar parte dos dividendos não só era possível, como saudável.
Aqui entra um conceito simples: fase financeira. A fase financeira define o papel do dinheiro. Na fase de crescimento, o dinheiro trabalha para se multiplicar. Na fase de transição, ele começa a equilibrar crescimento e renda. Na fase de usufruto, ele prioriza a estabilidade e previsibilidade. O problema surge quando alguém vive uma fase, mas investe como se estivesse em outra. Paulo, se fosse influenciado por histórias de renda passiva precoce, poderia travar o crescimento. Marta, se insistisse em crescer a qualquer custo, poderia viver com medo desnecessário. Outro ponto importante é entender que fases não são caixinhas fechadas, elas se sobrepõem. Uma pessoa pode estar na fase de crescimento financeiro e, ao mesmo tempo, querer usar uma pequena parte dos dividendos para melhorar a qualidade de vida. Isso não é erro, é ajuste consciente. Paulo usou a IA para projetar o futuro. Ele viu como pequenos ajustes hoje fariam grande diferença depois. Marta usou a IA para testar limites seguros. Ela viu que poderia viver melhor agora sem desmontar o patrimônio. O dividendo, quando bem usado, acompanha a vida. Ele cresce quando você precisa acumular, amortece quando você precisa de estabilidade e sustenta quando você precisa de renda. Ele não é engessado, ele é adaptável. Quem entende isso para de seguir regras genéricas e começa a construir um plano pessoal. E plano pessoal não se copia, se constrói. Esse entendimento prepara o investidor para o último passo: unir crescimento, renda e tranquilidade em um sistema que funcione independentemente do cenário econômico. Prompts práticos. 1. Atue como um planejador financeiro. Ajuste uma estratégia de uso e reinvestimento de dividendos considerando minha idade, renda ativa e objetivos de vida. Formato de saída: plano por fase financeira. 2. Crie cenários de uso de dividendos para curto, médio e longo prazo, mostrando como adaptar a estratégia conforme a fase da vida. Formato de saída: comparação simples entre fases. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O dividendo não é o fim, é o ritmo. Aqui é o Nando Riqueza. E se você acompanhou toda essa jornada comigo, chegou ao ponto mais importante de todos: entender que dividendos não são apenas dinheiro entrando na conta. Eles são ritmo. Eles ditam como sua estratégia respira, cresce e sustenta sua vida ao longo do tempo. Quero te contar a história do Alexandre. Ele tem 47 anos, já passou pela fase de acumular, aprendeu a reinvestir, criou regras claras e começou a usar parte dos dividendos como renda. Mas algo ainda o incomodava. Alguns meses pareciam tranquilos, outros apertados. Não porque faltava dinheiro, mas porque o fluxo não era previsível. Alexandre recebia dividendos de várias empresas boas, sólidas, lucrativas. O problema não era a qualidade, era o timing. Ele não entendia que a frequência dos dividendos influencia diretamente a sensação de segurança e controle financeiro. Dividendos mensais, trimestrais ou semestrais não são melhores ou piores por si só. Eles servem a estratégias diferentes. Quem ignora isso constrói renda, mas vive com desconforto. Quem entende transforma dividendos em previsibilidade. Alexandre achava que receber dividendos todo mês era sempre melhor. Parecia lógico: mais frequência, mais controle. Até perceber que empresas que pagam mensalmente nem sempre pagam mais. Algumas apenas distribuem o mesmo valor em pedaços menores. Outras sacrificam reinvestimento para manter constância.
Foi usando inteligência artificial que ele começou a enxergar o quadro completo. A IA organizou os pagamentos por frequência, valor anual total e estabilidade histórica, e algo ficou claro. O que importa não é quando pinga, mas quanto pinga ao longo do tempo e quão confiável isso é. Aqui entra uma explicação simples. Dividendos trimestrais são comuns porque muitas empresas apuram resultados a cada 3 meses. Dividendos semestrais aparecem em empresas mais conservadoras, que preferem distribuir com mais cautela. Dividendos mensais costumam vir de estruturas específicas ou estratégias diferentes. Nenhuma dessas opções é errada. Errado é misturar tudo sem estratégia. Alexandre percebeu que precisava alinhar frequência com objetivo. Parte da carteira poderia gerar previsibilidade mensal, outra parte poderia focar em crescimento e pagar menos vezes ao ano, mas com consistência. O dividendo deixou de ser apenas renda e passou a ser engenharia financeira. Ele organizou o fluxo para cobrir despesas essenciais com mais previsibilidade e deixou o restante crescer com menos pressão. Isso reduziu a ansiedade, aumentou clareza e fortaleceu a estratégia como um todo. Esse foi o fechamento de um ciclo. Alexandre não estava mais apenas investindo, estava orquestrando o dinheiro. Cada empresa tinha um papel, cada dividendo tinha uma função, nada era aleatório. E é exatamente aqui que essa série se completa. Você aprendeu a reinvestir, a usar dividendos com regra, a respeitar fases da vida e a transformar renda em equilíbrio. Agora, o próximo passo é entender o ritmo dessa renda. No próximo conteúdo, vamos entrar fundo no tema: dividendos mensais, trimestrais ou semestrais. Entenda a estratégia. Você vai aprender quando cada tipo faz sentido, como combinar frequências diferentes e como usar inteligência artificial para montar um fluxo de renda que funcione no mundo real, não só na teoria. Se você quer parar de depender de sorte e começar a depender de método, o próximo tema é essencial. Prompts práticos. 1. Atue como um analista de renda por dividendos, organize minha carteira por frequência de pagamento, mensal, trimestral e semestral e explique como isso afeta meu fluxo de caixa anual. Formato de saída: tabela mais resumo interpretativo. 2. Crie uma estratégia de combinação entre dividendos mensais, trimestrais e semestrais para gerar previsibilidade sem comprometer crescimento no longo prazo. Formato de saída: plano prático explicado passo a passo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!